Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e os que nos acompanham pela internet. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. A Casa do Caminho oferece palestras e tratamento com passe todos os dias, de segunda a domingo, evangelização infantil e curso de doutrina. Exceto as sextas-feiras, que tem o trabalho o atendimento a dependentes químicos e os seus familiares. O atendimento fraterno é feito sempre meia hora antes das palestras. Na área social, temos o atendimento a 70 famílias já cadastradas, além do trabalho com moradores de rua e cursos para gestantes. Nós agradecemos sempre a ajuda que todos nos dão, mas nós continuamos precisando para compor as cestas de arroz, óleo, feijão e café. Aquele que puder e quiser, né, colaborar, será sempre bem-vindo. Muito bom. Feitos os lembretes e já harmonizados, vamos nos lembrar que cada um de nós foi recebido carinhosamente pelos amigos do plano espiritual, que prepararam o ambiente com muito carinho. Unamos então os nossos corações e elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nosso Pai que está no céu e em toda parte. Que o teu reino de bondade, de paz e de claridade venha ao nosso coração. Coração que se torne pleno de caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Seja conosco, Senhor. Agradecemos pela oportunidade do aprendizado e pedimos, Senhor, que ilumine o nosso companheiro Wagner, que fará a exposição da tarde. Ele vai falar sobre um texto da redação Momento Espírita, Sacudir o Pó. Que você seja bastante feliz. Deixa eu te dar um abraço. Você esqueceu que eu sou todo afetuoso? Não, isso é carência. Carência afetiva. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Que Deus, na tua infinita bondade e alegria, compadeça dos nossos pedidos, possa adentrar nos nossos sentimentos e possa fortalecer com coragem as nossas mudanças de hábito, pois são as únicas mudanças concretas da nossa vida, os hábitos. Hábitos podem ser mudados, atitudes podem ser tomadas, mas com fé e alegria vamos tornando a nossa vida mais florida e menos espinhosa. E o tema vai bem ao encontro disso, né? Não vem, Rodai? Tudo bom, irmã? Vem do livro, né? Pão Nosso, que aborda exatamente essa passagem do Momento Espírita, Sacudir o Pó, item 71 do livro Pão Nosso. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, sai daquela casa ou da cidade, sacode, pois, o pó de vossos pés. Isso está em Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 14. E quando nós lemos o tema em nossa casa, nós sentimos que hoje é um dia de trabalho e trabalhadores, né? Porque nossas condutas, as nossas atitudes, muitas das vezes incomodam o irmão.
Então nós estamos iniciando a doutrina espírita, já passamos por cursos, já estamos executando pequenas tarefas singelas, mas temos a disciplina de chegar numa casa, nem se for para colocar a aguinha aqui no copo, nem se for para abrir uma porta e falar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Então veja, ou mesmo naquele templo evangélico, ou mesmo na igreja, cada um com seus afazeres, ou mesmo um grupo de estudos, como uma faculdade, um curso técnico, não é? Então veja a abordagem que estamos fazendo hoje. Nós estamos preocupados, disciplinados com algo de moral, com algo profissional. E que nos traz o que? A dignidade, a esperança de um ofício bem feito, de um trabalho executado, de uma disciplina de vida, não é? Então o que ocorre? Nós estamos preocupados, estamos com a nossa saúde espiritual sendo tratada e estudada, estamos com a nossa função familiar adequada, estamos sendo atentos como bons filhos, como os bons vizinhos, bons colegas de estudo de doutrina, um bom colega de trabalho. Veja, você está disciplinadamente cumprindo a carga horária com dignidade, com sabedoria e discernimento. Aí o que ocorre? Você tem seu trato com teus amigos do dia a dia, o colega do serviço. Então o colega do serviço fala de uma mazela ou fala de uma dificuldade e você com seu exemplo, com a sua vida, você traz para ele a partilha. Então são assuntos, não é? Ele traz algo excessivamente, uma festa, ou que tomou muito uma bebida, ou que teve seus excessos, ou que discutiu, e vem ao nosso encontro pela nossa disciplina, pela nossa energia de amor, pela nossa atenção de ouvir, pelo nosso carinho, e vem e desabafa para nós as suas dificuldades. E aí nós colocamos o quê? O nosso exemplo acima das condições do que nos foram colocadas, né? Como um bom profissional, você vai falar para o teu colega, olha, seja mais brando na sua casa, seja mais ordeiro com o seu filho, saia, conversa mais com o seu filho, não dê bronca. Olha, você está fazendo essa tarefa, não precisa falar tão alto, não precisa gritar. Seja ponderado. Veja, a lição do dia de hoje nos traz um ofício, uma predisposição de disciplina, ao qual nós já estamos albergados, já estamos qualificados. Então, ao ler o tema, que daqui a alguns instantes vamos ler, né, Rondai? Olha que bacana, nós percebemos que o amor com que nós tratamos a nossa vida irradia luz, porque nós atraímos bons amigos espirituais à nossa casa, ao nosso trabalho, nós oramos, nós vigiamos, nós temos uma condição tranquila de estar orientando os nossos colegas no dia a dia. E aí eles vêm com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com falta de coragem, com falta de esperança. E aí nós colocamos o nosso amor e falamos. Se é o curso técnico, se é no departamento que você trabalha, se você é um profissional liberal, administrador, advogado, dentista, veja, o trato como você fala com as pessoas com que você se relaciona, você traz para ela o quê? A sua vivência de equilíbrio. E aí a parábola fala, né, e o Emmanuel discorre brilhantemente, falando sobre as pessoas que nós ajudamos e elas de má vontade começam a fazer cara feia. Cruza o braço, fica chateada, fala, como é que você conseguiu isso? Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu instalar esse software? Como é que você conseguiu chegar a entregar a encomenda na casa do colega? Como é que você... Por que as pessoas só sorriem para você? Para mim é só amargura.
Por que você consegue as coisas e eu não? Tem a ver com o tema. Porque a pessoa desdenha do que você fala. Menospreza você pela sua simples vestimenta. Às vezes pela cor da pele. Às vezes pelo terno que você tem. Ou pela forma do português que você aborda o Senhor com muita tranquilidade, falando baixo. E aí exerce o que? O pré-conceito do que você traz. Então esse tema é muito bacana porque é um leque de oportunidades que poderíamos falar aqui muitas vezes. Que é o quê? É o afrontamento dos discípulos de Jesus e todo aquele que executa a sua profissão com honestidade, com dignidade, com respeito. É um irmão de boa vontade que está ensinando e partilhando aquilo que sabe. Pois foi dito até por Confúcio, né? Que fala que tudo que eu sei, nada eu sei, que tudo eu sei. Quer dizer, porque quanto mais você estuda, mais você vê que você tem que estudar mais. E essa frase foi falada, foi dita 1000 anos antes de Jesus, lá no Japão, na China Oriental. Olha aí. Outros dizem, né? O universo está dentro de você. Às vezes você está olhando o universo das estrelas, das galáxias, né? Mas e o universo que está dentro de você? Do autoaprendizado, do autoconhecimento. Quantas vezes você fez o evangelho, querido irmão, pensando nas mazelas do outro? Você, nesse exato momento, não deixou Jesus entrar em você, porque você se tem como perfeito. Você não vê você errando, você vê os outros errando. E você está usando o conhecimento do pão nosso para advogar para suas causas próprias. Isso é vaidade e orgulho. Está errado também, pessoal. Da mesma forma que você não deixa o mentorado adentrar na sua casa mental, no universo do seu conhecimento, você está tolhindo o conhecimento dos bons amigos espirituais, advogando por suas mazelas e suas inferioridades, para passar por bom moço, por boa moça, por bom espírita, por bom evangélico, e aí você argumenta para o outro. Você advoga para as coisas que lhe interessam e lhe cabe, manipula as informações, como diz bem aqui no texto, e aí vende as suas verdades goela abaixo para o próximo. Olha aí a faceta. Olha aí a oportunidade de nós abordarmos com muito carinho esse tema sem pressa, não é? Porque está aqui, né? Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia e de imprevidência ou impenitências. Que seria penitência, impenitência, né? Contrafazer, né? Penitência, porque quando naquela época você falava de Jesus, as pessoas não tinham nem o hábito de tomar banho. Não tinha nem... Eram grotões. Eram uma sociedade extrema, hiper, mega, blaster machista. A mulher era uma parte de um membro dele. Talvez em algumas regiões, como nós estudamos um pouquinho, sabemos que um cabrito, ou uma cabra, ou um novilho valia mais do que uma mulher. Simples assim, pessoal. Todavia, se o símbolo que se transparece na lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Veja, fala do gesto mecânico da pessoa que te recebe e o gesto mecânico que você tem de ir embora, né? Para lá, para cá, né?
O ensinamento, porém, é mais profundo, como já dissemos aqui, né? Recomenda a extinção do fermento doentio. Quer dizer, vamos colocar o fermento, nós como fermento, de fermentar, de criar dúvidas, de questionar, de perguntar, não é? Nosso. E aí você vai com o teu ofício profissional liberal, como já dissemos aqui, né? E temos que ter o quê? Equilíbrio na palavra para falar com o outro, que é o fermento doentio. Porque aqui também aborda tanto quem fala de Jesus, como aqueles que não recebem Jesus. São duas características muito importantes aqui, né? De quem fala, o emissor e receptor. A palavra que tange o sentimento em verbo, ação. E aquele que ouve e capacita seu cérebro para que coloque algo compatível com a vivência dele no coração e na cabeça. Então veja a sintonia, como é sutil a troca de energias, né? Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa, qualquer sentimento, detrito nas bases da vida. Quer dizer, algum detrito, algum sentimento, ele me ignorou. Opa, é vaidade? Opa, peraí, você se constrangeu porque a palavra verdadeira, mais que a verdade, é sua, somente sua? Ou você está querendo impor, como nós dissemos, né, aquilo que você entende mal e talvez indisciplinadamente suas verdades para o outro, e o outro não condiz com aquilo que você vive no dia a dia. Porque aqui a lição vai ampliando. À medida que eu vou nutrindo a todos com informação, vocês estão filosofando mentalmente com um texto que eu sou apenas o expoente do que nós estamos pensando. E fala, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns, que é o que nós falamos das mágoas e detritos nas bases da vida, não é? Porque nós temos o nosso detrito nas nossas bases da vida. Então, esses dois estrofes abordam o quê? Quando você sacudir o pó da viagem e ir para outro lado, esquece esse irmão, hoje não foi o momento dele, não foi o seu. Não guarde raiva, nem sentimento, nem vaidade e nenhum tipo de sentimento de posse daquela palavra. Simplesmente você pôs uma sementinha naquele irmão. Hoje não foi o dia dele, mas amanhã uma outra pessoa, num outro tempo, num outro estado de humor, não, Rita? Não é verdade, Rita? Vai adentrar as palavras no coração desse rapaz, dessa moça. E não é o que ocorre agora no DEPOI? É o departamento onde, de plantão e orientação às pessoas, né? Porque nós podemos dizer que muitas pessoas estão lá e quando olha a pessoa, não vai com a cara da pessoa que está ali, rapaz. E aí, como é que fica isso? Não é verdade? Como é que fica isso? Eu falo, pô, não gostei desse cara, meu. Eu vou falar todas as minhas mazelas. Eu falei, não vou falar. Eu vou falar só um pouquinho. Passa 20 minutos. Só ela falando, né? Só um pouquinho. E aquelas pessoas que falam 20 minutos assim, tipo problema, no serviço, eu peguei o ônibus, caí, o salto quebrou. Então veja, aí você fica assim, né, com cara de atento, né? Então veja, olha que situação. Aí esse colega tem outras pessoas para atender, né, Rita? Então ele tem que ter umas mega blaster sabedoria ali na hora, transmutar o necessário e falar o mínimo. Porque esse mínimo de luz é o máximo para aquela pessoa.
Percebe como é capciosa a coisa da informação, né? Emissor e receptor, né? Sem contar quando nós queremos falar de Jesus nas nossas casas, mas isso é outro seminário, né, pessoal? Já percebeu? Você vai falar em casa e já vem a metida, já vem o metido. Você já fala, oh, tudo bem, já fala um Deus abençoe. Deus abençoe por quê? Já vai me converter? Né? Que isso aí é o dia a dia do nosso cunhado, da nossa cunhada, do nosso sogro, da nossa sogra, do primo, não é? Aí nós começamos, né? Não, tô bem, né? Mas é que ele tá bem porque ele adquiriu coisas que condiz, que dá a impressão que ele está bem, porque ele tem coisas. Então, a situação geográfica, residencial, estatutária, se ele está trabalhando ou não, se tem um bom emprego ou não, não condiz com essa parábola. O que condiz com essa parábola é o equilíbrio. É o sentimento de amor em tudo que você faz. Lembrando que nós somos espiritistas e sabemos das nossas dificuldades e provas do dia a dia. Então, vamos usar a palavra estagiários. Hoje estamos estagiando no emprego. Hoje nós estamos estagiando com aquela família. Hoje nós estamos estagiando, quer dizer, passando momentos e estamos refazendo a nossa própria vida, reencarnando em famílias complexas como as nossas. E os nossos testemunhos, que falam mais do que palavras. A nossa conduta convida essas pessoas a se refazer ou pelo menos pensar de novo o que ela anda fazendo da vida dela, com a sua simples conduta, com a sua simples educação. Respeitando o ambiente que você entra, porque luz demais cega e luz demais incomoda. A função de um discípulo de Jesus não é distribuir inveja, não é distribuir competição de quem sabe mais de doutrina espírita, competição de quem mais faz caridade. Pera lá, a sua verdade não é absoluta. Pera lá, veja, nós temos que ser equilibrados conforme a energia que nós estamos recebendo e respeitosos até com as enfermidades que aquele irmão está passando. Refletiram nisso? Refletiram que vós sois deuses, podeis falar e fazer o que eu faço e muito mais? Não foi isso que está lá no Evangelho de Jesus? Vós sois deuses? E não é acumulando bens como aquele agricultor invigilante que ao final do dia, ao final de uma temporada, fala que os seus, vamos pôr assim, né? Os seus galpões estão cheios de milho, cheios de colheitas fartas, de abundância pelo seu trabalho, pelo seu labor, não é? E também podemos dizer pelo seu despotismo. Falei certo? Despotismo? Depotismo, não é? E aí o que acontece? Jesus não fala, ai dele, coitado, talvez ainda esta noite vão ceifar a sua vida e ele vai deixar tudo isso daí como comprometimento daquilo que ele poderia ter feito. Não é isso? Ó, uma palavrinha já estão filosofando, você vê? Bacana, né? Então veja, ele poderia ter feito isso e muito mais. E deixou de ajudar o próximo. Olha isso. Vamos lá. Nós, na década de 80, fizemos uma viagem para o litoral norte, né? E nós fomos convidados por uma família para passar naquela casa alguns dias. Eu não me recordo se foi Ano Novo ou Carnaval, Maria Rita.
E aí eu fiquei observando, adolescente, né? Que todo mundo se afastava de alguns parentes, né? E aí chega uma hora que no segundo dia, sabe quando você começa a decorar as mesmas frases, os mesmos jargões? Quer dizer, a pessoa já tinha esgotado todo o assunto dela, né? Aí ficava se pegando nas coisas dos outros, né, cara? Que aí ficava reparando no sobrinho, reparando no cunhado, reparando, sabe aquele olhar, né, de pôr todo mundo pra baixo? O cara não fala um bom dia, ele fala, e aí, dormiu? Você roncou, hein? Oh, que horror, hein? Sabe, coisas assim, né? Bem nosso, né? E aí eu ficava percebendo, né? Aí, na hora de fazer o arroz, não, arroz fui eu que trouxe, vamos fazer o arroz que eu trouxe. Aí comprou batata. Não, a batata eu que comprei, viu? Vamos fazer a batata que eu comprei, né? Aí falou, vou limpar o banheiro. Não, no banheiro, olha, eu que comprei, eu que... Percebe? A exposição. Aí eu, molequinho, né? Isso foi em 89, 88, né, Rondai? Imagina, 40 anos eu tô hoje, né? Aí eu comecei que nem era evangelizado, tinha que brincar lá, tal, adolescente, né? Até que a gente fez muita coisa lá, capinamos o sítio lá, tal, né? Aí o que acontece? Eu comecei a me incomodar, comecei a me sentir um lixo, que eu não trouxe nada. Percebe? Olha a falta de caridade. Não é? Olha a exposição e a competição dos problemas familiares que ocorrem, são explicitados ali, né? Fica uma coisa horrível. Quer dizer, eu pensei assim, eu comecei a conversar com a minha mãe e comecei a fazer um paralelo, né? Que eu sou Brasilândia 100% sangue, beleza? 100% Brasília, tranquilo? E lá na Brasilândia, quando a gente levava as coisas pro vizinho, não falava nada não. Inclusive até levava escondido, viu, Rondai? Então eu ficava pensando na minha avó, comecei a traçar um paralelo. Falei, nossa, cara, que coisa, né? Filosofias vãs, nossa, né? Cada um tem a sua, né? Falei, poxa, quando o meu pai... Nós temos 7 tios, né? Papai mais 7, né? O papai às vezes levava as coisas na década de 80, 70 para minha avó, né? Isso que me conta é minha avó, né? Ele não estava preocupado o que ia ser feito. Às vezes levava a compra do mês, levava que nessas épocas, né? Meu pai está com 70 anos hoje. Você sempre o bom filho sempre visitava a mãe, conversava com a mãe, né? E aí você vai e leva aquilo que você tem, né? E naquela época tinha um hábito, pessoal, da mulher que pariu o filho, a vizinha ia fazer o almoço para a irmã, para a colega vizinha. A outra lavava roupa. A outra levava os filhos do colégio, porque eram alguns filhos, né, Maria Rita? Não é que nem hoje você tem 2, já está, né? Naquela época você tinha 3, 4, 5, né? E vovó contou para mim que uma cuidava dos filhos das outras. E era uma coisa normal. Normal, pessoal. Hoje, às vezes nós criamos situações para que ninguém vá em nossa casa. Para que ninguém adentre o seu lar. Como diz bem aqui a parábola sacudir o pó, nós estamos sacudindo o pó de todo tipo de pessoa. E nós queremos nos relacionar com pessoas de estirpe, com pessoas de poder social maior que nós. E nós criamos ilusões, fantasias na nossa cabeça de certezas absolutas, de palavras de verdade que só existe na nossa cabeça. E vivemos um personagem cristão que não condiz conosco. Porque no recinto do seu lar, companheiro, posso dizer o que Allan Kardec diz em 1862. Sabe o que ele falava? Que nós somos acompanhados por uma legião de testemunha das nossas ações. Simples assim. Agora vamos partir para um outro critério para concluir o tema. Agora pense o seguinte: haja assim,
com humildade, serenidade e procedimento. Quando for falar de alguma coisa, inicia teu dia com uma prece. Senhor, como São Francisco, né? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, aonde houver, são 24 horas do dia, aonde você estiver. Se tiver alguém odioso lá, veja, você já está na serenidade para abordar aquele coração. Onde houver ódio, onde houver rancor, onde houver desesperança, onde houver falta de fé, onde houver, seja você uma caixa de ferramentas, de boas palavras. Mas não são só boas palavras, companheiro, boas leituras. Lembre-se que você não é detentor da verdade absoluta. Se a pessoa chega com arrogância, lembre-se que é o presente da presença da pessoa. Você abre se você quiser. Se estão te dando um presente amargo, você não é obrigado a abrir. Faça do teu dia o melhor dia possível. Se a pessoa está com rancor, com azedume, veja, a pessoa que mais se prejudica é ela mesma. Então, uma vez que você está vigilante, quando você adentrar no ambiente de trabalho de um ônibus coletivo, lembre-se que existem 2 funcionários lá. Tenha coragem de olhar para o motorista. Fale bom dia para ele. Bom dia, cobrador. Tudo bem com o senhor? Bom dia, cobradora. Bom dia, motorista. Tudo bem? Passou o dia. Começa a observar. Tem pessoas que têm medo de ficar perto de policial. Fala bom dia pro policial, poxa. Ora pelo dia do outro. Tem gente que vai lá no dentista. Aí já fica, né? Aquele filho da mãe, aquele... Poxa, fica na serenidade. Tô aliviando pra você hoje, hein? Não acostuma, hein? Fica na serenidade. Senhor Jesus, hoje eu vou no dentista. Hoje eu vou aplicar uma injeção lá na enfermaria. Hoje eu vou ter uma consulta médica. Né? Senhor, que abençoe o médico, que ele seja assertivo. Olha aí você entrando na sintonia do bem. Porque ele tem, como ser humano, o direito de não estar num bom dia. E aí? Como é que fica? Já pensou nisso? O mau dia do motorista? Não é melhor se abençoar ele, pessoal? Eu não é. Não é melhor abençoar o dentista? Já pensou ele... Ele erra lá? Como é que fica? Não é? Eu tô brincando, mas é sério. Pensa a mulher lá, a enfermeira tá fazendo a sutura. Achim! Pô, ferrou, não é, companheiro? Como é que ele chama? Lucas, ferrou, cara. Bem na tua vez lá, a mulher espirrou e machucou você, não é? Já pensou? Pensou o Agip Jatene lá fazendo um transplante, o professor Zerbini, né? Hoje o professor Zerbini está aqui com a gente, em espírito. É amigo nosso, sabia? Aí o que acontece? Você está lá pensando em Jesus, fazendo as orações, né? Dizem que o professor Zerbini fazia um rosário completo na cirurgia cardíaca que eles faziam. Dizem que os recordes detentores de ficar de pé respirando em concentração são 26 horas do professor. Você sabe o que é ficar 15, 20 minutos de pé, pessoal? Tem gente desencarnando com 15 minutos de ficar de pé, meu. Entendeu o que eu quero dizer? Eu quero que você leve os argumentos necessários para justificar que você vai conseguir ter um bom dia sempre, todos os dias um bom dia. Todos os dias a tua conduta está sendo vista por uma legião de testemunhas das suas atitudes. E vamos lembrar que nós às vezes rotulamos obsessores, né? Os obsessores são isso. Olha, os obsessores me falou aquilo. Para com isso, companheiro.
A primeira palavra que você está batendo na porta é desses espíritos que te acompanham. Para com isso, companheiro. Às vezes a pessoa difícil que está na sua frente é o testemunho necessário para você adentrar nos corações desses espíritos que te perseguem e te caluniam. Olha aí quanta lição para ser pensada. E aí Emmanuel, sempre Emmanuel, conclui assim: natural é o desejo de confiar a outrem sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hospitalidade do meio a que os dirigimos, não é razoável nós mantermos em longas observações e apontamentos que, ao invés de condizer-nos a tarefa do êxito oportuno, estabelece sombras e dificuldades em torno de nós mesmos. Que aquela pessoa que você foi inoportuno, falou demais, lembra que eu falei? Impôs as suas verdades, vai ficar com raiva de você, adivinha o que vai acontecer? Você conseguiu outro inimigo de graça. É ou não é, Leonardo? Então veja, vamos falar com alegria, vamos tratar os nossos amigos, colegas com harmonia, respeitar o tempo de cada um, mas podemos dar um abraço de energias boas. Às vezes ele está com aquela dor de cabeça, mas você irradiou uma luz ali, deu uma afastada no que ele está passando. Olha aí você sendo um instrumento do bem. Se alguém não recebeu de boa vontade, percebeu de boa intenção, não te percebeu de boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? É uma pergunta. Tal atitude não consolida os problemas espirituais. Não é? Isso é verdade, né? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Então aqui continua Emmanuel: ignoras o acaso que se... como posso explicar isso? A pessoa começa a te acusar, criar situações para argumentar para que a verdade dela seja maior que a sua. Aí vai adentrar naquela questão que eu falei, eu estou lendo a estrofe, mas eu já falei antes, né? Por isso que eu estou pontuando. Quer dizer que você começa a competir, a minha verdade com a tua verdade, a tua verdade com a minha. Aí vira o quê? Não vira nada, né? Vira uma disputa de ego, né? De superego, id, né? Para quem estuda aí psicologia, né? Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à vossa pátria de origem. Olha aí. Olha os nossos caminhos se encontrando. Aí, nós retornamos para a pátria de origem, viu, Rudai? Aí o cara falou: pô, Jesus, em que momento que o Senhor apareceu para mim que eu não te vi lá embaixo? Em que lugar que você foi? Aí vai falar: foi naquele humilde que te falou tal coisa, você maltratou. Foi naquele almoço de domingo que a tua mãe falou de Deus e você falou hã, e comi hã, e comi hã, não é? Foi naquela viagem que você levou tanta coisa, tanta fartura, mas não abençoou ninguém, só ficou falando das coisas que você trouxe, não é? Sendo maledicente com os filhos dos outros, vendo só coisas ruins. Foi naquele filho que você só gritava com ele, que eu te confiei, aquele menino, aquela menina, aquele emprego que era para você ser um bom profissional, mas você usou de manhas e artimanhas e mandava só gente embora e contratava só gente da sua raça. Percebeu como é que são as coisas? E para concluir, encomendado-os a Jesus com amor, e prossegue:
encomendando-as a Jesus com amor, e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos de disciplina e de amor. Há muitos por fazer na edificação espiritual de um mundo e de ti mesmo. Quer dizer, há muito para ser feito no mundo que você vive e dentro do teu universo, dos teus pensamentos, e no calabouço ou no arcabouço dos seus sentimentos no teu coração, a serem modificados e revistos, como nós dissemos aqui, né? Sacode, pois, as más impressões de sua marcha e caminhe alegremente a colocar em prática o Evangelho de Jesus no teu cotidiano, dos seus momentos, dos seus pensamentos e dos seus dias. Muita paz a todos. Muito bom, vamos sacudir o pó, né? Sem falar mal daquele que não quis nos ouvir, não é? Então chegou o momento de nós sacudirmos o pó da indiferença e participarmos com perguntas, com colocações, para poder desenvolver mais o tema. Quem quer fazer uma pergunta, uma colocação? Tem uma pergunta da internet? Alguém quer fazer uma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Quem é que fez? João Paulo. Wagner, como sacudir o pó das nossas próprias fraquezas interiores, de nossos vícios? João Paulo. João, obrigado pela participação, obrigado por você expressar seu sentimento e colocar aqui a oportunidade de falarmos das necessidades nossas. Como nós falamos no início no início da nossa conversa, que nós somos capazes de mudar os nossos hábitos, de colocar boas e sentimentos nobres em nossa mente. Porque uma mente ocupada em boas coisas, em boas obras, não tem tempo de habitualmente sentirmos maledicentes e praticá-la, de fato, a maledicência. Quando nós falamos de nossos vícios, quando um amigo dos Narcóticos Anônimos, ele entra num déficit de atenção nos 12 passos dos Narcóticos Anônimos, o que acontece? Ele cai em recaída. A recaída são os atos morais que ele já está recaindo em mau humor, em sentimentos inferiores de maltrato a todas as pessoas que estão ao seu redor. Então ele já recaiu espiritualmente e moralmente. A consequência de colocar em prática as palavras grosseiras é um pulo, né? É um passo. Então veja, como sacudir o pó das nossas próprias fraquezas interiores. Hoje, nesse momento, João, que os bons amigos espirituais adentrem o seu lar e que você deixe eles adentrarem na sua casa e vão, com esta luz, criar argumentos para você ficar limpo só por hoje, para você tolerar aquela pessoa que você tem ela como uma inimiga, um inimigo, só por hoje você vai tolerar. Aquela palavra que o teu pai te falou lá na infância, perdoa. Aquela maledicência que você ouviu de uma namoradinha que não deu certo, que são frustrações de algo que não deu certo, porque nós somos fantasiosos. Nós criamos ilusões, fantasias, contos de fadas, e aí nós caímos do pedestal que nós mesmos colocamos as pessoas nesse pedestal. São as nossas frustrações. Veja,
Eu não estou falando o que é certo e o que é errado. Eu estou falando perdoa. Porque um homem nobre, um homem que quer vencer as fraquezas, ele está retendo muita amargor. Ele está retendo muita dificuldade. Ele está retendo muita invigilância. Então o convite para essa pergunta, para todos nós, porque eu estou falando para mim também, porque eu tenho direito a ter mau humor também, nós temos esse direito, até o Chico tem esse direito, todas as pessoas tinham esse direito, né? De ir e vir, de falar o que bem entende, não ouvir às vezes a voz da razão, né? É aquela famosa frase, né, Rondai? Fala o que quer, ouve o que não quer, não é? Você foi inóspito com os outros, e nós sabemos também que tem a lei da causa e efeito. Às vezes, Rita, nós estamos estagiando naquilo que produzimos lá atrás. E temos que devolver em amor, em gratidão, a ingratidão do outro. A falta de um obrigado, você ajudou aquela pessoa, né? Às vezes deu carona, a pessoa bateu a porta do seu carro, falou tchau, nem um tchau frio. Te usou, parece, né? Nem falou obrigado. Mas vem cá. Se você você se colocou para ajudar, quem é o maior beneficiado, se não você que está colocando em prática no seu dia a vontade de mudar? A pessoa não tem a obrigação de agradecer, até porque a gente não sabemos o estágio espiritual de cada pessoa. Tem pessoas que nós não fazemos nada para elas, e são nossas irmãs, nossas amigas, nossas protetoras. E tem pessoas que você faz de tudo para elas e mesmo assim elas ainda são desinteressadas da sua pessoa. Não te dão nenhum obrigado, não é? Então veja, repetindo, como sacudir o pó das nossas próprias fraquezas interiores, sendo vigilante. Começa o seu dia com simplicidade. Senhor, hoje vai ser um dia que vamos estar trabalhando, hoje está chuvoso, que eu possa ter um bom dia de trabalho. Aí você tem um chefe difícil, já emenda. Vamos mentalizar muita luz rosa, muito amor, muita harmonia. Nós temos exemplo de um amigo que ele estava concorrendo a um cargo para ser promovido no serviço. Falou que chegou uma hora que ele falava, e aí chefe, tudo bem? Ele falou, hoje está tudo azul. Olha, porque ele plasmou lá de manhã. Não, hoje está tudo azul, hoje está tudo rosa, hoje está tudo nublado. Então vamos ser vigilantes. Mas veja, chegou uma hora que ele começou a falar dos problemas. Puxa, eu estou com dificuldade com meu filho, que ele está saindo para as baladas, chega de madrugada, eu não durmo bem. Resumindo, ele não dorme bem, fica mal-humorado, com a cabeça em casa, tendo que trabalhar agora. Pensou nisso? Então, dentro de tudo isso que eu falei, eu acho que... né? Alguma questão mais? Alguma colocação? Não? Então, nós te agradecemos pela oportunidade. Você sabe que eu sempre tenho a última frase. Tá. Eu só falo muito obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu aí a atenção. A energia de vocês estava fantástica, principalmente a do Leozinho, estava ali médio de sustentação. Beleza? Um abraço, até a próxima. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade da lição, da orientação, do aprendizado, mas a melhor forma de agradecermos é doarmos. Doarmos aquilo que nós já temos de melhor. Certo? E é por isso que nós vamos vibrar pelo nosso planeta. Esse planeta maravilhoso. Planeta Terra. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos.
Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. E que essa luz seja forte para iluminar todos os governantes, para que eles possam conduzir os povos com fraternidade e responsabilidade. Vibremos por essa casa que nos acolhe e todas as casas de oração. Vibremos, Senhor, vibremos por todos os lares da terra, pelo nosso lar e por aqueles que lá estão. Que Jesus possa abençoar todos os aposentos, deixando muita luz que transborda por todas as portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Pedimos, Senhor, permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez nós agradecemos a Deus a assistência espiritual de Jesus e de seus emissários de luz, a oportunidade do aprendizado, e pedimos licença para encerrarmos esta parte da reunião. Nós agradecemos a todos e pedimos para que permaneçam em silêncio, pois os trabalhos continuam. Aqueles que forem receber o passe podem ficar ali próximos à porta. Primeiro os passes magnéticos, depois os passes espirituais. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.